O número de moradores de rua no Brasil é bastante alto e todos nós sabemos disso. Bom, o meu nome é Eric e este é o Área Curiosa, e hoje você confere como vivem os sem-teto em diferentes partes do mundo. E galera, como vocês sabem, o like é muito importante para que você receba os novos vídeos aqui do canal. Então vamos fazer um jogo. Hoje quem der like no vídeo, eu quero que comente a hashtag bacon. Mas chega de enrolar e bora logo pro vídeo. Você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar, onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis. Em primeiro lugar, Estados Unidos. Esse país leva o atual título de grande potência mundial, e nenhum de nós tem dúvida disso. Afinal de contas, eles dominam praticamente todas as áreas de desenvolvimento do mundo, menos no futebol. Isso fica com nós, os brasileiros. Os Estados Unidos são uma potência até quando comparamos seus desabrigados com os outros espalhados pelo mundo. Podemos até dizer que os moradores de rua de lá não possuem uma vida tão diferente de um cidadão americano comum. Eles possuem espaços específicos para armarem sua barraca. E se olharmos dentro delas, não será uma surpresa se deparar com uma TV de última geração e um computador novinho. Na maioria dos casos, os sem-teto americanos são pessoas que precisam pagar aluguéis muito caros, aluguéis que custem metade do que ganham. Além disso, esses moradores de rua, entre aspas, recebem cerca de 1.500 por mês do governo, uns 4.800 reais pra gente. Eu acho que eu vou virar mendigo lá nos States, hein? Em segundo lugar, Índia. Podemos dizer que de toda essa lista, os indianos são os que mais sofrem quando estão morando nas ruas. A Índia é um dos países mais populosos do mundo e por isso, muitas pessoas não possuem uma residência lá. De todos os sem-teto, 50% são mulheres e crianças. E por ser uma parte mais frágil da população, frequentemente são vítimas de brutalidade e de abuso sexual, seja de militares, de pessoas da região ou de outros desabrigados. E acho que nem precisamos falar sobre a atitude do Estado nessa situação, Pois assim como no Brasil, o governo praticamente fechou os olhos para os desabrigados. Em terceiro lugar, Reino Unido. Nessa parte do mundo, podemos dizer que os moradores de rua estão um pouco mais abandonados por parte do governo. No entanto, instituições de caridade ajudam a manter essas pessoas. Na maioria dos casos, esses moradores de rua não possuem uma educação adequada e por causa disso, não conseguem oportunidades decentes de emprego. Também sofrem bastante com doenças mentais. E muitos deles são viciados em drogas e em álcool. Mas as leis do estado da Inglaterra, por exemplo, são bem rígidas e obrigam o poder público a organizar uma fila de habitação para todos os sem-teto. Alguma vez, por falta de locais para abrigá-los, o governo é obrigado a alojá-los em hotéis e mansões bem caras. Em quarto lugar, Japão. Podemos dizer que os desabrigados japoneses são meio diferentes dos seus colegas do resto do mundo, menos dentro do país. Lá dentro, eles são todos iguais. Tem até o mesmo rosto, se é que vocês me entendem. Ser um sem-teto nesse país é um modo de vida. Eles escolhem viver assim, até porque a grande maioria dos moradores de rua que vivem lá possuem casas bem valiosas ou apartamentos bem localizados. Aqueles mais religiosos se tornam desabrigados por pensar que dessa forma estarão pagando por seus pecados. Ou seja, eles não moram em uma casa porque não querem, preferem simplesmente viver por aí nas ruas. Mas diferentes dos outros países, quando uma pessoa não possui uma residência, ela não tem direito a nenhum benefício social. Em quinto lugar, Austrália. Na Austrália, aqueles que não possuem uma casa para morar são literalmente uma parcela da população. São na grande maioria jovens de 15 a 19 anos. E dentre esses se destaca o número de mulheres. O Estado nesse país faz o básico para auxiliar essas pessoas. A grande ajuda vem mesmo da população em geral, enquanto em nosso país, os mendigos ou moradores de rua praticamente não possuem roupas para vestir. Lá na Austrália, a população disponibilizou uma lavanderia para que eles pudessem vestir roupas limpas. E não é só isso, alguns cabeleireiros se uniram para formar uma barbearia somente para desabrigados. É até uma boa ideia ir cortar o cabelo lá, porque aqui no nosso país o corte de cabelo está com um preço bem salgado. Em sexto lugar, Rússia.
Na Rússia, a situação é um pouco mais complicada do que nos países que vimos agora há pouco. Os sem-teto não possuem tantos direitos assim, e dessa vez, o termo morador de rua vale de verdade. Até existem alojamentos noturnos preparados para eles, porém, apenas em poucos municípios russos. Boa parte dos moradores de rua de lá, cerca de 75%, tem entre 20 e 50 anos, ou seja, pessoas que têm força de trabalho, mas o que falta são oportunidades. Ninguém quer contratar alguém que viva nas ruas, e mesmo com tantos problemas, eles são poucas vezes notados por organizações de caridade, e muito menos pelo governo da Rússia. Em sétimo e último lugar do nosso vídeo, Suécia. A Suécia é conhecida em todo o mundo por ter uma das qualidades de vida mais invejáveis do planeta. E você acredita que isso acontece até no caso dos moradores de rua? Assim como acontece nos Estados Unidos e Reino Unido, esses desabrigados recebem ajuda tanto do governo de cada estado como de organizações de caridade que se comovem com suas situações. E não se engane, não é raro ver um morador de rua sueco que esteja bem vestido. Para eles, mesmo que você não tenha um teto para morar, é importante manter a elegância. E agora eu convido você a assistir esse vídeo que está passando aí na tela. É só você clicar que você vai ver. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.